Gênesis 4, 1-7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Senhor da glória, esta é a tua hora, Pai. Nós te oramos agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão? Sente-se e conserve a escritura aberta, para que você venhamos tirar todos os nutrientes espirituais para a minha e para a sua vida. Eu dei um tema nessa mensagem nesta noite: as duas ofertas. As duas ofertas. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, o pai e mãe de Caim e Abel. Homens, um casal que Deus abençoara, colocara em um paraíso e dissera: faça o que você quiser, mas não toques nessa árvore aqui. Você tem direito legal, cabal, de fazer o que você quiser, porque eu não criei você como marionete. Eu não criei vocês como robô. Eu não quero que vocês me adorem obrigado. Eu quero que você me adore por prazer. E Deus coloca aquele casal naquele jardim. E aquele casal sendo ludibriado por Satanás, o inimigo de nossas almas, ardida numa serpente. E se dá naquele dia, uma primeira sessão mediúnica, Satanás usa uma serpente para falar. É o que acontece hoje em muitos lugares, em muitas mesas brancas. Satanás, o príncipe dessa terra, entra em homens e mulheres e começa a ludibriar e enganar milhares de pessoas, conduzindo ao inferno. Mas Deus, antes de o homem pecar, cair, Deus dá o recado: faça o que você quiser, mas não proceda desta maneira, porque se você proceder, você vai morrer. E Adão e Eva caem. Adão e Eva pecam. Adão e Eva transgridem os mandamentos de Deus. Adão e Eva ouvem a serpente e rejeitam a voz de Deus. Quantas pessoas hoje rejeitam a voz do Mestre? Estava pregando hoje uns 3 ou 4 poliglotas, fariseus do século 21. E eu disse para eles: se você não sabe, o cristianismo é o inimigo do evangelho. Eles ficaram sem entender. Vou explicar: o cristianismo hoje é inimigo do evangelho de Cristo. Quer que eu seja mais claro? E eles, no conhecimento dele, tentaram me contra-atacar, mas sem resultado específico. O cristianismo hoje, que você vê hoje, ela é inimiga do evangelho de Cristo. O cristianismo está indo de encontro com as verdades do evangelho. E eu falei: você segue o cristianismo ou o evangelho de Cristo? O cristianismo enfrentado por muito hoje. Se você vê, você quer saber o que é cristianismo? Você pega o cristianismo e lê a Bíblia. Se for com o evangelho de Cristo, não é de Deus. O cristianismo está destruindo vidas. O cristianismo está interpretando coisas que Deus não falou.
cristianismo ensina. Se você não der o dízimo, vem as 4 legiões de demônios para lhe destruir. Enquanto a partir do evangelho não ensina isso. O cristianismo ensina que é normal a mulher ser pastora, mas o evangelho de Cristo diz que não. O cristianismo ensina que pode ter bispa, mas o evangelho de Cristo condena as ações dele. E as pessoas, por desconhecer o evangelho de Cristo, seguem o cristianismo. Mesmo você lendo o evangelho, você não acredita no evangelho para acreditar em milhares de picaretas que tem por aí. Cristianismo, o evangelho você segue. Esse cristianismo barato que se alojou em nosso meio. Um cristianismo que está destruindo o que Jesus falou. Sem mim, nada você pode fazer. Um cristianismo que abre a porta para o mundão entrar nos templos. Um cristianismo que tudo pode hoje. Só não pode você pregar mais a verdade. E ela se expressou para mim, essa poliglota. É o amor. E eu disse a ela, minha jovem, se você não sabe, quem ama, diz a verdade. Quem ama, não oculta. E esse cristianismo barato que está se alojando no nosso meio tem feito milhares e milhões de pessoas destruir o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é poder de Deus, irmão. O evangelho de Cristo é mudança. E eu disse a ela, sabe qual é o problema de vocês hoje? Porque profeta de Deus não tem amigo. Profeta de Deus empresta terror na igreja. Profeta de Deus traz assombro quando ele chega. Profeta de Deus, ninguém vai dando seu nome, é você homem de Deus, vão te perseguir. É mais fácil você se ajuntar. É mais fácil você se misturar com isso aí, recebendo glórias de homem. Mas no céu você não é aceito. No céu você não passa de um covarde, mas um corrupto entre meio a outros corruptos. O evangelho de Cristo tem sido destruído porque eles usam o nome de Jesus, irmão. Isso se chama estelionato. Conversei com um dos exegetas. No Brasil só tem 8 desse tipo de cara que estudou. Só 8, ninguém mais. E esses caras estudam muito. E eles me falaram, conversando comigo, sabe que eu não creio no Jesus que vocês pregam? Porque o Jesus que você prega, que eu leio na Bíblia, é diferente do cristianismo que vocês fazem. É um desamor. É partidarismo. É diferente do Jesus que eu leio, quando a realidade da vida não é esse que vocês pregam. Um Jesus que tem que dar para receber. Você tem que pagar preço, subir isso, fazer isso, aquilo, desde quando ele pagou. O cristianismo se impõe em você, mas o evangelho é diferente. Você recebeu graça. Inimigo do evangelho. Abra o olho, irmão. Não tenha medo. Porta vai se fechar aqui na terra, mas no céu você vai ser venerado pelos anjos. No céu você vai ser conhecido, porque muitos não procuram glória de homens, irmão. Não se preocupe com sua agenda, se preocupe com Deus. Nós fomos na igreja, nós não sabe, sábado agora. E eu fiquei horrorizado. E nós sentamos no fim do culto. O místico começa, o misticismo. E eu sentado e observando, porque nessa hora você tem que ser observador. E todo mundo começou a rodar ao redor da igreja. E o místico botou um papel, um quadro com um papel dessa cor aqui, cor de ouro, e derramou azeite, uns pedidos na frente, e todo mundo gritando e rodeando e passando na mão e gritando. Todo mundo se levantou, todos, irmão, a igreja entupida.
E eu lá sentado olhando, todo mundo me encarando. E eu, meu Deus, que é isso? Onde é que está isso no Evangelho de Cristo? Onde é que Deus mandou fazer isso para Deus abençoar? Onde é que Jesus ensinou a fazer isso? Mas o cristianismo barato está mandando você fazer. E milhares de pessoas foram, irmãos. Meu Deus, será que não tem ninguém nesse meio que pense? E quando não achou que eu era frio, que eu não queria no mover de Deus naquele exato momento? Quando a mulher chega batendo, não vai vir marchar, irmão. Eu digo, minha irmã, já estou marchando há vários dias. E rodando e gritando, rodando e gritando. Eu falo que você ganhou aí, irmã. O que você vai ganhar? Misticismo. É o cristianismo que ensina. Jesus não ensina isso. Jesus ensina, vai para o seu quarto, põe sua boca no pó, que eu vou te exaltar. Você quer vitória dessa? E eles criaram um tal de alto profético dos infernos que não existe. Tudo hoje é profético. O infeliz está derramando azeite no mar, está ungindo no mar, porque vai ser o ano da pesca, e um bocado de debilóide acreditando nisso. E muitos acreditando nisso, porque Deus leciona o meu povo, faz isso, porque não conhece nem a mim, nem a minha palavra. E Deus fala com Adão, não faça. E quantas vezes Deus fala com você, não faça. Siga os meus estatutos. Siga as minhas pisadas. Jesus falou, quem vir, siga as minhas pisadas. Mas muitas vezes nós seguimos o cristianismo barato que está se alojando no nosso meio. E tudo que ele diz é de Deus. Mas quando você vai para o Evangelho, Jesus nunca falou isso. Não chegou ontem aqui conversando com a gente que o pastor não faz jejum de queimar de Guaraná, de Guaraná. Eu digo, meu Deus, onde é que está isso na Bíblia, irmão? Onde é que está isso no Evangelho? Você sabe o que significa jejum, irmã? Jejum é essa consagração especial, pessoal. E você for ver o que você quer, você não segue jejum de Esté, jejum de Abraão, nada. É tudo falácia do cristianismo. Mas Jesus falou que você tem que fazer de livre, espontânea vontade. E milhares de pessoas fazendo jejum de sexo, de televisão, de Guaraná, e o diabo a quatro. O cristianismo destruindo o Evangelho de Cristo. Jesus mandou você descer. Jesus mandou você obedecer, irmão. Não seguir modismos. E Deus fala com Adão e Eva, não faça. Não toques. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. E Deus falando, saia desse meio, senão você vai morrer. Tem que ser corajoso, irmão. Você não viu o que eles falam para mim na internet? Você nem viu, você nem tem noção. Que eu chego de hora que eu estremeço. Então você me chamou para isso, Deus? É muita facada. Você não pode dizer nada. Dentro do Evangelho, eles não acreditam em você. Para acreditar em vários profeteiros que está aí. Vários ensinadores, ensinos de demônios. Mas o Evangelho é poder de Deus. Paulo relatou, me imposta essa obrigação. E ai de você se não pregar esse Evangelho, irmão. Já pensou você viver a vida toda nesse cristianismo barato? E naquele dia não sei nem quem é você, se é parte de mim. Mas eu era um homem que profetizava. Eu determinava. Eu joguei óleo no mar. Mas eu não sei quem é você. Isso não consta no meu Evangelho. Aparte-se de mim. E Deus fala com os filhos dele. E Adão e Eva pecam. E quando Adão e Eva pecam, eles tentam se esconder. E Deus pega, mata um cordeiro, faz as suas roupagens e cobre. E a oferta na língua hebraica significa aquilo que alguém dá a Deus. Alguém traz para perto de Deus. O relacionamento dos dois filhos de Adão e Eva. O mesmo ensinamento que Adão e Eva deu a Caim, eles deram a Abel.
ensina. Caim foi pelo caminho dele. Deus usaram os pais dele para ensinar a seus filhos a proceder assim, meu irmão, porque para se chegar a Deus antigamente tinha que matar um cordeiro. A única forma de um homem chegar próximo de Deus depois da queda era com derramamento de sangue. E o livro de Gênesis fala do nascimento de Caim e Abel. Eles representam as condições do homem hoje, irmão. Ele representa muitos homens hoje, Caim e Abel. Deus pré-estabelece, siga esse evangelho. O homem que ainda a força no braço dele para inventar isso. Porque não está dando certo, não deveria dar, vamos inventar. Aí inventa um bocado de pataquada, um bocado de entretenimento, onde milhares de pessoas se afastam do evangelho genuíno de Cristo. Crentes vazios, crentes mortos, crentes que seguem o cristianismo e em contrapartida não seguem o evangelho. O evangelho é totalmente diferente disso aí, irmão. E esse evangelho foi ensinado aos dois filhos de Adão e Eva. Eles ensinaram. Era diferente fisicamente, o pensamento, mas o mesmo ensinamento que Deus deu a um, deu ao outro. E daí foi ensinado. Abel foi ensinado também. Quando você se aproximar de Deus, filhos, você tem que fazer assim. Você tem que agir dessa maneira, porque Deus estabeleceu. Mas muitas vezes é você, não, vamos fazer de toda maneira. Eu quero fazer do meu jeito. Os dois foram educados igualmente. Vamos ver nesta noite as duas ofertas de Caim e Abel, segundo a palavra de Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel seguiu as orientações dadas dos seus pais. Não é porque Abel era bonitinho, não. Porque Abel era melhor, não. Porque Abel seguiu as orientações que o pai dera. É por isso que você vê pessoas sendo recebendo a graça de Deus e outras não. Porque é ensinada. O pai ensina. Deus fala. Mas ele não quer seguir essa orientação de Deus. Ele quer seguir o quê? O cristianismo barato. Deus já falou como é. Está na Bíblia. Mas muitas vezes você não acredita. Irmão, no deserto, irmão, Deus implementou os melhores milagres ali, irmão. Você via coluna de fogo de noite, de dia ar-condicionado no deserto, poder, a terra se abrindo, mas Deus falou: vai morrer todo mundo infelizes. Movimento não significa que Deus está provando nada, irmão. Isso é graça. A chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Deus abençoa os ímpios e os crentes. Mas não significa que os ímpios são salvos. Assim são os movimentos que você vê hoje. Mas Deus está operando, mas Deus não está sancionando nada. Deus não está assinando nada as atitudes deles. Porque Deus não assinou a atitude de Caim. Ele falou: venha para o caminho do sacrifício. Ele aprendeu com o pai dele e chegou diante de Deus com um cordeiro. Ele ofereceu a oferta certa. Ele ofereceu a oferta certa, que representava simbolicamente cobrindo a nudez do homem, irmão. Assim, se Deus é injusto, Caim chegou, trabalhou, trouxe o fruto do teu braço e Deus rejeita. Que Deus é esse? Ele é um Deus justo, um Deus que está pegando as escrituras, irmão. Saiu dela, é maldito. Deus está precisando desses meus homens e mulheres corajosas, homens e mulheres que não amem sua vida, homens e mulheres que combatam esse espírito da apostada que está adentrando no nosso meio, homens e mulheres que denunciem. E Deus aceitou porque ele procedeu corretamente. Ele estava representando Jesus Cristo.
ia se aproximar de Deus, ele tinha que matar um cordeiro, porque Deus via sangue e topava, Deus via sangue e se manifestava. Foi por isso que Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel foi pelo caminho da orientação dada por Deus. Muitas vezes Deus está falando com você de dia e de noite, você não ouve Deus. Deus está falando toda hora com você, você não ouve a Deus. Você quer trazer a oferta do seu braço, você quer fazer como você acha que tem que fazer, e você vai ser barrado por Deus, como Deus barrou a oferta de Caim. Não aceito. Olha o que ele diz aqui no 7: se você fizer o bem, olha, se você fizer o bem, Caim, não seria aceito? Se você fizesse o que te ensinou, você acha que eu, Deus, não ia aceitar a sua oferta? Se você vier, eu não vou aceitar a sua oferta, Caim. Olha o que Deus fala para mim e para você. Será que Deus não vai aceitar a sua oferta? Se você fazer o que é reto, se você fazer o que Ele mandou. Abel matou, trouxe a oferta a Deus, e naquele exato momento está simbolizando Jesus Cristo justo, cobrindo o pecado do homem, cobrindo a nudez deles, para que eles pudessem falar com Deus. A única maneira antigamente para se chegasse a Deus era o homem oferecer sacrifício, irmão. Senão, não podia falar com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Quando o homem derramava sangue, o sangue cobria no dedo do homem, e o homem podia falar com Deus. E os pais ensinaram aos dois meninos, um agricultor e outro pastor. Caim era agricultor. O problema é que ele não recebeu a oferta de Caim porque ele foi desobediente. É o que eu digo a você: é melhor você obedecer do que estar sacrificando. Quantas pessoas se sacrificam? Quantas pessoas vai na força do teu braço? Tinha um pastor, ele fazia tudo que você vê aí. E um dia ele foi brigar com Deus em oração numa fazenda. Deus, eu faço e aconteço. Eu sou fiel. Não sou igual a esses publicanos. E por que essa situação? E Deus expressa para ele: não mandei você fazer nada disso. O meu projeto para você era o Evangelho. O meu projeto para você era esse. Você foi por aí porque você quis. Caim resolveu. Ele resolveu inovar. Vou inovar. Chega esse cultinho só assim. Vamos renovar. Vamos inventar agora. Deus quer assim, mas eu vou inventar. Vamos dar uma roupagem nova esse culto. E vamos inovar. Foi o que Caim fez. Foi inovar. Chega de toda matar cordeiro. Chega. Será que não pode se aproximar de Deus de outra maneira? Todos os caminhos podem levar até a Roma, irmão, mas só Jesus leva os céus. E o mundo quis fazer diferente. Quantos querem fazer diferente no Evangelho e está sendo recusada por Deus? Não tem sido aprovado nos céus, embora andando achando que está com Deus. Usar o nome de uma pessoa é uma coisa, se a pessoa é outra. Eu posso usar o seu nome, eu posso falar do seu nome, mas eu nunca vou ser você. Foi o que a igreja está fazendo, estão estereotipando, pegando o nome do mestre. É por isso que as pessoas não creem mais nesse Evangelho. Porque o Jesus que está na Bíblia é diferente do que eles pregam aí. O Jesus que está na Bíblia é diferente das Escrituras.
isso as pessoas têm quebrado a cara. Caim, ele quis inovar. O pastor chegou para mim, sabe o que ele fechou lá? Você quer falar a verdade? Se você fizesse o que eu lhe falei, você estava lá ainda. Você tem que fazer diferente. Eu estou botando uns óleos ungidos lá agora. E estou ganhando bastante, cada um é R$30. Eu digo aí que trouxe de Jerusalém, todo mundo acredita. Você tem que inovar. Você tem que fazer algo diferente para tirar o que Deus estabeleceu. E Caim fez isso. Vou mudar isso aí, chega. Vou fazer do meu jeito, Deus. E trouxe o fruto da terra. E Deus recusou ele. Deus não aceitou a oferta dele. Quantas pessoas Deus não aceita? Quantas pessoas largam até muito dinheiro de tempos e Deus não aceita a oferta deles? Quantas pessoas desobedientes? Quantas pessoas que ouvem tudo e todo menos o Evangelho de Cristo? Quantas pessoas se submetem a homens? Faça isso, faça aquilo. Eles fazem sem rechazar. Nem pergunta por quê. Mas decretou, todo mundo faz. Você tem que fazer um jejum. Você tem que fazer uma corrente. E se você quebrar, a bênção não vem. Onde é que está isso no Evangelho? Isso está no cristianismo. Pela graça você foi salvo, irmão. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, irmão. Eu não vou receber bênção que eu estou pagando o preço, não. É grátis. Se não era necessário Jesus morrer. Eu não preciso fazer corrente de não sei das quantas para receber vitória. Porque a Bíblia não afirma o Evangelho. Busque a Deus e a sua justiça. E o que você precisa, Ele vai te dar. Chega, irmão. De ser uma marionete na mão de mercadores da fé. Homens e mulheres que têm transtornado o caminho de Cristo para benefício próprio. Foi o que Caim fez, vou inovar. Deus quer assim, mas eu quero assado. E Deus recusou a oferta de Caim. E quantas pessoas estão levando, ofertando a Deus, mas não da maneira correta. Deus rejeitou Caim. Ele faz se você fizesse o que era certo. Se você matasse o cordeiro, Caim, como te foi ensinado, você acha que eu ia rejeitar a sua oferta? Porque o cordeiro simboliza meu filho, que vai vir à terra para resgatar milhares de pessoas e a verter o teu sangue, que ele é o cordeiro que tira o pecado da terra. Glória a Deus. Caim, irmão, hoje, essas religiões sem Deus, que não se submete ao Evangelho de Cristo, é homens e mulheres que é filho de Caim. É dois reinos, dois tipos de crente, Caim e Abel. Crente que se obedece à Escritura, crente que não rechaça. Deus falou, está falado. Deus mandou pegar o cordeiro. Meu pai me ensinou. Aí chega de Itacuja, você tem que pagar preço. Você tem que beber óleo ungido para a sua vitória chegar. Abel não sai do propósito de Deus, mas Caim renova. Caim inova. Quantas pessoas Deus fala que você não pode ter cumplicidade com as trevas, mas o cristianismo diz que você pode tocar para Deus, tocar para o diabo. E muita gente batendo palma. Hoje é normal, porque o cristianismo pregou na sua mente que pode, crente, estar recebendo o disco de ouro dos ímpios. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho falou que Jesus veio e os homens queriam matar Jesus, porque Jesus testificou que as obras dele são más. Cristianismo, o Evangelho você segue.
desobediente. O quis fazer diferente, vou fazer diferente. Chega. Está ultrapassado essa Bíblia. Vamos inventar, irmão. Vamos fazer algo diferente para chamar a atenção. Mas Deus mandou fazer assim. Não, esqueça Deus. Porque Deus não manda mais no altar. Quem manda são os artistas. Quem manda é as estratégias. Tanta estratégia, nenhuma eficácia. Você está no Brasil e no mundo e você vê a desgraça que é. Pastor, hoje não está tendo mais moral em lugar nenhum, irmão. Quer dizer que é pastor, só pensa que é ladrão. Porque esses infelizes aí estão destruindo o evangelho que Cristo pregou. O evangelho do amor. O evangelho que tem que repartir. Jesus chegou aos discípulos: vá ali e prepare a nossa ceia, nosso almoço, rememorando a Páscoa, o sacrifício que ele ia morrer. E o discípulo vai na frente. E quando Jesus chega naquela casa, estava todo mundo comendo. A Bíblia diz, eles estavam comendo. E Jesus se apresenta. E Jesus pega o pão dele e reparte. Dá graça ao Deus e reparte. E dá Pedro a João. E inclusive ajuda ao seu inimigo. Tome Judas. E a Bíblia fala, depois de comer, que se era o almoço, depois de cear, eles tomaram o cálice. E ele deu graça. Era parte de Jesus, irmão. Todo mundo estava comendo quando Jesus chegou. Era parte dele, ele repartiu. E ele ensinou: toda vez que faça isso, faça em memória de mim. Fazer o quê? É beber um pedaço de pão, um copo de vinho, ele mandou fazer? Ele não ensina isso. Aí eu bebo um vinhozinho, um pedaço de pão e acabou. Era para estar escrito assim: beber em memória de mim, né? Ele: faça isso em memória de mim. Toda vez que você se lembrar, irmão. Toda vez que você estiver no mercado, toda vez que você estiver comendo, lembre-se que tem alguém precisando e reparta. Ele não ensina isso, porque tem que repartir. O cristianismo ensina você a ser o que é orgulhoso. O evangelho ensina você a repartir. Esse cristianismo está se alojando aí. E haja vista que vai piorar. Vai piorar. Porque são desobedientes. Caim desobedeceu. Por isso ele não foi abençoado. Por isso Deus virou o rosto para ele. Por isso que Deus rejeitou o rejeito. Foi só por isso, irmão. Não é que Deus é ruim. Uma irmã falou também: o que importa é o coração. Eu digo: não, minha irmã, nessa situação aqui, esse caso específico aqui, era um decreto de Deus, era a maneira de se aproximar de Deus. É daquele jeito. E Caim foi desobediente. E a desobediência acarreta destruição. A desobediência acarreta inveja. A desobediência, ele vê o irmão sendo abençoado, ele tem ódio. Porque ele acha que ele fez o correto. Mas Deus ensinou: o caminho é esse aqui. Deus tem ensinado a minha usar todo dia, irmão. Eu fico boquiabestado. Como é que entrou isso no nosso meio, uma anomalia dos infernos? E por mais que você fale, as pessoas não acreditam. Nós estávamos aí em cima na Chapada, em frente à Assembleia de Deus. Aí passa um irmão espiritual e olha para mim e verbera: paz do Senhor, terra. Quando ela volta: paz do Senhor, terra, mais uma vez, eu de imediato: paz do Senhor, Brita. Ela passou: paz do Senhor, terra, paz do Senhor, areia, paz do Senhor, terra, paz do Senhor, vento. E ela passa.
Deus te chama de sal da terra, que eu vou te chamar de sal. Não é porque Deus te chama de luz que eu vou te chamar de luz. E eles verberam, mas Adão, a Bíblia diz que foi feito do pó da terra, sim, infeliz. Quando Deus procurou o homem no jardim, Deus chamou como? Terra, onde estás? Adão, onde você estás? Desobediência acarreta miséria. Desobediência acarreta fracasso. Você não anda em círculo igual o povo de Israel, desobedecendo, rodando, morrendo todo, vai morrer. Quantos crentes anos, irmão, que o Deus do céu não faz nada? Por quê? Atenda para uns e para outros não, porque uns não seguiram os princípios que Deus estabeleceu. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A igreja não é dirigida por revelação, por nada disso. Deus me revelou que se Jesus viu nada. Deus falou que assim, Deus não disse nada. Deus está preso nas escrituras. Ultrapassou e diz que é diabo. E Caim quis fazer isso. E por você querer fazer diferente, irmão, Deus vai recusar. Fique-se no simples evangelho, irmão. Sem Jesus eu não sei fazer nada. Sem Jesus você não vai para lugar nenhum. As pessoas estão seguindo um evangelho contrário de Deus. Um evangelho que a Bíblia fala que não tem comunhão com as trevas, ele diz que tem que ter. Eles querem botar, adaptar para que você diga que é. E ai de você, se você for contra. Ai de você que você fala alguma coisa. Você está achando de si, não quer no poder, não quer em Deus, não quer em nada. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus. Deus não é alienado. Deus quer de mim e de você só obediência. Obedeça. Obedeça, não sacrifício, faça obedecer, que a sua vida vai peregrinar no caminho da bênção. Ou você acha que um pastor fala, receba a vitória, você vai receber? É ser muito ingênuo acreditar nisso. É ser muito menino. Receba a sua vitória aí. Hoje vai ser um da vitória. Mentira, irmão. Como é que você vai receber vitória? Você pode ir na Bíblia, você seguir na palavra. Pode ser o pão que for lançado, não acontece nada. Você acha que é fácil assim? Leia 2 Crônicas 7,14 e veja a receita que Deus passa para mim e para você. Se o meu povo, que diz que é meu povo, e chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se começar a chamar o caminho, aí eu vou dar uma respirada no céu e vou olhar e vou começar a ouvir Ele. É processo, obediência. Mas muito não quer obedecer. Não é assim não. Não é assim não. Vamos fazer assim que Deus opera. Vamos profetizar que Deus opera. Profecia é bom, irmão. Bote na mente isso. Não é qualquer um que profetiza. Eu nunca vou ser alienar. Chega aqui, eu estou profetizando sua vida. Isso é mentira. Eu vou profetizar e não vai acontecer. Você chamar de um charlatão, como tem muitos aí, enganando milhares de pessoas. Deus abençoe seus filhos, Deus. A oração é essa. E de profetiza a vida de seus filhos, Deus. Porque profecia é dom. Quando você profetiza, tem que acontecer. E é tanta profetada aí, irmão. Esse ano vai ser o ano da vitória. Esse vai ser o ano do não sei o que lá. Ano de Abraão, ano do leão, ano de Abacuado. E Jesus? Cadê Jesus? Você tem que fazer um jejum de 21 dias para você receber a vitória. Tem um pastor alienado que entrou nessa aí. 7 dias de jejum prolongado. Morreu. Não aguentou, ele morreu. Porque o ser humano, o máximo, aguenta 3 dias. E tomando um líquido. Ele fez 7 dias sem tomar nada. Porque mandaram ele fazer. E esse pastor morreu. Deus não aceita sacrifício de touro. Acabou essa época.
isso, irmão. Então Jesus foi um tolo morrer na cruz. Para que você veio, Jesus? Para quê? Você quis ser um super-herói? Um mártir simplesmente? Porque já pode tudo. Tem que ter um governo, tem que ter uma cobertura do homem. Esse cristiano, você tem que ter a cobertura do homem. Para você pregar isso, o homem não te liberar, você não pode dar debaixo de maldição. O evangelho, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que fé é o evangelho de Cristo? Que eu tenho que ter a cobertura do homem, porque senão Deus não é na minha vida, vai acarretar maldição. Eu tenho que pedir a bênção para pregar, porque se ele dizer não vai, eu não vou. Que evangelho é esse? O evangelho que Caim pregou. É o evangelho que Caim estabeleceu. Vou fazer do meu jeito. Mas no quando, será que o que é que o evangelho diz sobre isso? A unção do Espírito está sobre você. Eu te nomeei para que você vá, dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que você peça ao Pai, Ele te conceda. A unção do Santo está em você, irmão. Não é necessário ninguém derramar nada em você. O cristianismo ensina isso aí. Na nova aliança é literal. Deus abençoou você, acabou. Deus veio do céu, você vai ser líder, acabou. E quantos homens de Deus em igrejas aí presos 10, 15 anos esperando alguém derramar um azeite para cumprir seu ministério, porque não conhece a verdade do evangelho? E eu falei para esse poliglota: me mostre na Bíblia quem derramou azeite em Jesus para ele começar o ministério dele. Quem derramou azeite em Paulo de Tarso ou Saul? Quem derramou azeite em Pedro, em João? Pegue na Bíblia e mostre. É o evangelho que Caim está pregando aí hoje, da desobediência, cristianismo. Quer fazer do meu jeito. Eu falei: minha irmã, só me pergunta, me mostre na Bíblia então. Eu não quero suas meras palavras, me mostre nas escrituras que Deus autorizou essas ações suas. E eles não têm como provar porque a Bíblia não diz. A Bíblia condena o tempo todo. Deus não chamou. Quando Jesus alcançou a idade de 30 anos, ele foi na sinagoga. O evangelho de Lucas fala que ele pegou o pergaminho, abriu. Todo mundo olhando e começou a ler: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para curar, para libertar, para salvar. E a pregar no centavo do Senhor fechou. Agora se cumpriu essas escrituras e começou o ministério dele. Quantos homens de Deus é preso no cristianismo, com dons que Deus derramou e não pode pregar porque está esperando uma falácia de um azeite mentiroso, que a Bíblia diz que não existe mais, que é só para ungir enfermo hoje, e não é santo, é só para simbolizar, mas que vai salvar, libertar a oração da fé do pregador de quem for. Mas você fica preso no cristianismo. Você corre para o evangelho. Caim não quis seguir o evangelho, não. Vou seguir o cristianismo. Porque o cristianismo eu tenho liberdade de inventar. E eu falo que é natural. Os alienados vai tudo atrás de nós. Se eu botar isso, vão todo mundo atrás. Mas o evangelho não diz isso. O evangelho é que nós sigamos a pisada de Jesus. Não é de apóstolo A, apóstolo B, nada disso. Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Não está enchendo. E ele me fez um propósito: larga esse irmão lá na igreja, né? Que vai dar muita, não botar um carro de som aí. E na hora que entrar o dinheiro vai rachar seu e dele. Ele vai subir no púlpito para mentir, como mentiu lá. Comprou um azeite em cima e vendendo para os de Israel. E observando tudo. E Deus falando: não é assim. Mercadores da fé. É o cristianismo hoje. Está destruindo o evangelho. Esse apóstata estão destruindo o evangelho. O evangelho não havia mistura. Hoje pode ser tudo.
onde pode arrocha para Jesus, onde pode reggae, pode pagode, pode tudo. O cristianismo que ensina, porque o evangelho não diz isso. Se você não pode me dar o caminho de cruz, você nunca vai chegar no céu. Se você não renunciar, você está perdendo seu tempo na igreja. Se você não nascer da água e do Espírito, você depender da palavra e do meu Espírito, você vai perder tempo. E naquele dia não te conheço, a parte de mim. Crentes Caim, crentes Abel, crentes que obedecem à Escritura, crentes que não se dobra, crentes que acham que uma igreja de Bereia está pregando, meu irmão, seja corrigindo a que eu estou pregando, fique corrigindo. Tem esse hábito. Vai com a caneta onde você foi, papel. Você vai ver que estiver aqui no altar, vai se babar, vai tremer. Não mais ele pregar heresias. Anote tudo. Não fica alienado no culto, não. Fiquei lá parado vendo tudo. E os alienados rodando, gritando, 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 gritando. Imagine, eu fiquei estarrecido. Imagine Deus. Imagine Jeová no trono, que é isso que eles estão fazendo. Eles estão voltando na época da lei. Eles estão voltando para a torre, para Jericó. Eles esqueceram o da graça. É só obedecer. Você vai rodar 1000 vezes aí, não vai vir nada. Porque quando sai dali não obedece a Deus. Porque está fazendo como Ele quer. Eu fico indignado com esses vagabundos. Foi Deus que me mostrou. Deus que revelou. Deus não é idiota, irmão. Deus não vai revelar nada que não esteja de acordo com a palavra. Então ele seria mentiroso. Quixoqué de Ani, ali devaí lastor. Jeremias 1,12. Eu velo por minhas palavras para cumpri-las. Deus só cumpre o que está escrito, irmão. Não adianta ele emitir decretos que Deus não vai falar, não. Vai fazer, ficar gritando à toa aí. Deus não vai ouvir. Por quê? Foi você que falou, Jesus? Não. Foi você, Espírito? Não. Deixa lá. Usa uns vasos aí, Espírito. Usa outro ali para ver se ele sai dessa prisão. Fala com ele que eu não ouço ordenanças humanas. Espírito lá na terra, que está perdendo tempo. Ele já tem 20 anos clamando, nada vem, Espírito. Mas eu falo todo dia com ele. Mas eles não ouvem, eles são coração, são duro. Coração de pedra, como Ezequiel, Senhor. Eu tenho que trocar, botar um coração de carne, eles não querem. Porque o cristianismo petrificou o coração dessa gente. Rapaz, nunca vi. Um povo que adora um, qualquer um aí, fica um doido. Só dizer que fez um milagre, que fez um top igreja. Eu não consigo entender, irmão. Nem nada, eu ligo para nada disso, eu ligo para as escrituras. Que me alimente a Bíblia e o Espírito de Deus falar comigo. Se ele quiser levantar com ele, levante e venha a mim. Eu não preciso ir atrás de ninguém para falar comigo, nem para ler minha mão, porque Deus se revela em minha vida e na sua. Não precisa ninguém ler sua mão, irmão. Põe a sua boca no pó, que Deus vai te visitar. Põe a sua cara no pó e se humilhe. Deus não resiste a um coração quebrantado, mas muitas vezes o coração duro, petrificado. Cristianismo. E quantos Abéis está sendo venerado, abençoado por Deus? Quantos caminhos estão pelos seus caminhos tortuosos? E Deus falando: ande no caminho certo. Caim, ele quis ser mais esperto do que todos os outros. Vou impressionar. Foi o que a irmã falou aqui ontem também. O pastor chegou, não foi, irmã? Quero 12 pessoas, 12, não foi? Para dar R$1.000 na Lírio. Foi 12 pessoas na frente. Segundo ele, Deus falou com ele que é uma mentira. 12 pessoas a R$1.000, 12 mil reais.
frente é para se aparecer. O olho grande para querer, porque ele falou que ele vai fazer e acontecer. E o outro lado para se aparecer. Porque você vai na frente, vou dar R$1.000, todo mundo vê, poxa, Nery foi lá me dar R$1.000, né? Pô, Nery, a glória é minha. Você quer dar R$1.000, irmão? E não fica aqui nunca batendo, tem que dar, que Deus me falou, nunca vou dizer, acho que é tudo mentira do diabo. Deus tocou em você, quiser dar, ceder. Deus falar com você, chegar do nada e dê. Deus vai te honrar sim. Não é necessário nenhum Caim ficar mentindo. Caim chegar no público, Deus me falou aqui que vai abençoar 12 pessoas, que der R$1.000. É os gananciosos, Caim, filho de Caim, vai tudo na frente. Mas se for para abençoar o irmão, ele não abençoa. E aí eu falei, minha irmã, se ele chegasse aqui, ele não fazia isso. Ela dizia que é o diabo que estava falando com ela. Mas lá eles fazem, porque eles seguem o cristianismo barato. Eles seguem homens. Eles não seguem o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é cruz. Ou você renuncia ou sai da igreja. A igreja do Senhor Jesus nunca vai se amoldar ao mundo para ganhar o mundo. Se você quer entrar, se você não mudar, saia para o diabo que te carregue. Mas nunca a igreja vai ser refém de ninguém. A igreja tem sido refém de doutores, refém de cantores. E os tempos virou palco. Uma coisa que nunca existiu. Mas o evangelho falou que era um lugar santo, lugar de adoração ao santo. Os levitas eram santos. Quando começava a louvar a Deus, a glória de Deus descia. Hoje desce é carne. E você tem que aceitar esse cristianismo barato destruindo o evangelho. Esse é cristianismo barato inovado por Caim. E assim como Deus rejeitou a oferta de Caim, está rejeitando de milhares de pessoas aí. Essa geração que está vendo aí é uma geração de ímpios. Essa geração que você vê é a geração de ímpios. Os ímpios fracassados, está no mundo, está lá cantando, não está dando espaço. Vem o que o diabo traz para a igreja. Aí vem o infeliz, mete um olho, é pastor, começa a fazer essa palhaçada que você vê aí, é show gospel e todo mundo adorando eles, filhos de Caim. Você não para para ver se o evangelho é isso, mas porque um bispo, um apóstolo, um doutor, um diabaquato botou, todo mundo acredita e rejeita o que Jesus falou. Aí você vê essa maldição que você está vendo aí. Você vê na televisão os caras gritando. Não diferencia do mundo em nada. Só porque fala em nome de Deus. Não é pelo fato de você entrar em uma garagem, irmão, que você é um automóvel, não é? Não é pelo fato de você dizer que é filho de Deus, que você é de Deus. Caim. Abel, para nós terminar, representa a autenticidade dos seguidores de Cristo. Abel representa isso. A autenticidade dos seguidores de Cristo. Em contrapartida, Abel representa a rebeldia das religiões sem Deus, que não se submetem aos princípios de Deus. Que tipo de crente você é? Você é crente Caim ou crente Abel? Você oferta a Deus como Ele te ensinou? Ou você está atrás de novidades? Para você chegar a Deus, não tem que fazer assim que Deus abençoa. Você tem que tocar um chofar que o céu se abre. Você tem que tocar nessa arca maldita que a bênção vem. Jesus disse, não, filho. Eu só quero que você obedeça. Eu só quero que você compreenda o que eu te disse. Só quero isso. Que tipo de crentes somos nós? Caim. Muitos acham que Deus vai receber a oferta na força do braço dele. E quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus e não a vontade? A obra é uma coisa, todo mundo faz, você vê.
Mas eu quero saber se você está no centro da vontade do Mestre. Abel estava. Abel sabia o que eu não tinha que percorrer. Caim não quis ficar não. Foi ensinado também. Foi educado da mesma forma. Mas ele resolveu não agir. Ele resolveu vir do jeito dele. Não vou do meu jeito. Não é assim não. Deus é muito radical. Tem que mudar. O tempo vai passando, mas já tem que mudar, irmão. Chega, tem que botar dança mesmo. Nós não estamos naquela época. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Passa-se tudo, mas a palavra não vai passar, irmão. Ou você segue as escrituras sagradas, ou é perda de tempo. Crente Caim, crente Abel, duas ofertas. Qual oferta você está dando a Deus? Você é mais um que está tentando destruir o Evangelho de Cristo? Ou você é aquele que segue a risca do que está escrito? Os crentes de Bereia foi considerado mais ilustre do que o de Tessalônica, porque os bereanos corrigiam. Paulo pregava, Apolo estava ali, ó, corrigindo. Não era crente alienado, estão falando, aleluia, gritando. Ele não entende nada. Está pregando, irmão. No momento certo, grite, mas pare para ouvir. Deu para Jesus é bom, mas tem que ouvir, ó, e anotar para seu entendimento crescer. Eu conheço colegas nossos que começou com a gente. Você vai começar a se ficar triste. É no mesmo tempo do meu. Porque não se preocupou em ouvir. Todo mundo esteja pronto para ouvir. Fala, Senhor. Tardio no falar. E tardio no se irá, porque a ira do homem não opera a justiça dele. Tem que ouvir. Que Deus deu para que você aprenda, para saber discernir o que é oferta de Deus e o que não é, para saber o caminho que temos que seguir e o que não. Mas se eu e você não obedecer, seremos taxados com Caim. Se apenas Caim, se é desobediente. Para terminar, o versículo 7 fala, olha o que Deus fala para Caim, para nós terminar. Quando Deus veio furioso, o rosto se transformou. Aí Deus fala, se você fizer o bem, não será aceito, mas se fizer mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Deus ainda falou com ele, se você fizesse o que era certo, cara, eu teria aceitado. Pega esse fruto aí, vai lá, jogue fora e venha. Vou te dando uma chance de novo. Caim não quis. Se você fizer o que é bom, se você retroceder, voltar atrás, eu vou aceitar a sua oferta. Mas estou dizendo logo isso, que o pecado está ali na porta, rastejando como uma besta que quer te pegar. Mas essa parte você que vai ter que dominar. A mulher está te chamando ali, você que vai ter que dominar. O engano está te chamando ali, você vai ter que dominar. Não é Deus, não é você, é eu. Ah, eu caí, não. Deus fala, o pecado está na porta. Saia deste meio, você tem que dominar e venha para o que eu te ensinei, venha adorar no altar. Pecado já está. Amém, vamos colocar de pé, irmão. Duas ofertas. Deus é bom e Ele te ama, nos ama. E Deus está perguntando para mim e para você, segundo as Escrituras, você está fazendo bem? Você está fazendo o correto? Eu sei que as influências estão te chamando aí fora para você fazer do seu jeito. Ah, Deus não está abençoando, eu vou fazer do meu jeito. A porta não se abriu, eu vou tomar providência. As coisas não estão acontecendo, eu vou inovar. Porque eu estou fazendo dessa forma que Deus ensinou e acho que está difícil. Mas Deus fala, volte. Porque o inimigo está às portas querendo me destruir.
aceitar a sua oferta, que é a sua vida. E Deus existe nesse século 21, que você ande no que Ele ensinou, irmão. Não está na Bíblia, não siga, seja ele ou ela quem for. Não se preocupe com os títulos que vão te dar, mas no céu Deus te conhece como profeta, que não acende